Boa noite. Perdão. Boa noite, igreja. Não, fala igual um pinhaiense de verdade. Boa noite, igreja. Glória a Jesus. Pode se assentar, meu amado. Que honra, que privilégio estar nessa casa. Uma honra, pastor Jimmy, pastor Sabrina, estar aqui junto de vocês. Meu amado, quantas expectativas para esses dias. Amém, igreja? Por mais que eu não faça parte desse ministério, eu tenho o prazer de caminhar junto do seu pastor, de compartilhar coisas que Deus tem feito em nosso meio, e é sempre uma alegria desfrutar daquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas, e você faz parte de tudo isso. Quem não me conhece, fica tranquilo, você não está perdendo nada. Eu sou esposo da Andressa, pai da número 1, 2, 3 e 4, porque eu esqueço o nome delas. Daí eu chamo minhas filhas por número, que é mais fácil. Hoje elas não puderam estar aqui, mas é uma honra estar aqui junto de vocês, servindo e participando de tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Abaixe sua cabeça rapidamente. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, o privilégio de estarmos em sua presença. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em meio à sua igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu reconheço, ó Deus, a minha pequeneza, eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me conduz mais esse dia, que essa palavra ela venha diretamente do seu trono, para tudo aquilo que nós estaremos vivendo durante esse ano, que haja, Senhor, um despertar em meio à sua igreja, que haja, Senhor, uma entrega genuína, para que nós possamos sim viver algo novo da parte de Deus. Você que crê e concorda, dá uma linda salva de palmas a Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, fala: eis que faço nova todas as coisas. Amados, esse texto parece até um clichê num momento como esse, um momento onde nós estamos aqui nos entregando, consagrando, buscando algo novo da parte de Deus para as nossas vidas, mas esse é um momento onde eu e você podemos ter a certeza em nossos corações que Ele está fazendo algo novo em nossas vidas, amém, amados? Meu querido, eu não sou pentecostal, você não vai sair daqui rodopiando, girando, espera que teu pastor venha ministrar aqui no final, e aí a unção de Deus vai cair de verdade, amém, querido? Eu quero construir algo junto de vocês nessa noite, para que nós possamos entender realmente o que é caminhar por fé, diante de tudo aquilo que Deus ele tem estabelecido para as nossas vidas. E quando nós começamos a entender esses princípios, nós podemos ter a certeza que os sinais eles irão nos acompanhar, que os sinais da parte de Deus estarão nos acompanhando, e nós poderemos ver a glória dele sendo manifesta, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, que esse é realmente o intuito que eu e você estamos aqui nesse dia, nos entregando de todo o coração, para viver esse novo de Deus em nossas vidas. Nós realmente podemos testemunhar aquilo tudo que Deus ele tem feito em meio à nossa congregação. Hoje estou aqui com um casal, uma família amada lá na nossa igreja. Eu posso aproveitar que eles estão aqui, compartilhar um testemunho daquilo tudo que Deus fez. Ariane, se coloca em pé em nome de Jesus. Vai lá, não tem que ter vergonha, para glorificar o Senhor. Uma salva de palmas a Jesus, amém, amados? Queridos, essa irmã, pode sentar, querida. Essa irmã, pensa em tudo de ruim que pode acontecer com uma pessoa. Pensa um pouquinho mais. Aconteceu com ela no passado. Nós vimos Deus operando um milagre, Deus operando a sobrenaturalidade dele. Essa irmã foi curada de um câncer. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluias, aleluias. Nós clamamos, nos entregamos, buscamos como igreja, e vimos realmente Deus ele operando de forma sobrenatural, trazendo a restauração física, emocional, e hoje estão aí adorando e continuando para viver aquilo tudo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Então são inúmeras as vezes que a igreja do Senhor, ela tem orado, ela tem clamado, assim como nós clamamos pela vida dessa irmã. Eu creio que houveram aqui inúmeros testemunhos que nós poderíamos passar a noite toda aqui compartilhando. Porém, quando nós podemos ver realmente o que é
entrega o que é viver de forma genuína, aquilo tudo que Deus ele tem designado a nós, nós passamos a ter uma perspectiva dos céus a respeito daquilo tudo que está acontecendo em nossas vidas. Na semana passada, lá na nossa igreja, eu compartilhei uma mensagem em nosso culto dos sonhos. Meu amado, Mateus 6,33 fala: busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Com essa certeza, nós podemos sim apresentar os nossos sonhos, apresentar os nossos desejos, objetivos, e eu não estou falando que você não pode ter isso. Porém, quando você estabelece em primeiro lugar o reino de Deus, buscar os dons, buscar a presença, buscar a glória, você passa a ter a certeza que a palavra de Deus irá se cumprir sobre você e a sua casa, e todas as demais coisas estarão se cumprindo, todas as demais coisas estarão se achegando sobre você e toda a sua casa. Amém, amados? Quando nós estabelecemos princípios, nós podemos ver realmente a palavra de Deus se cumprindo sobre todos nós, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Os testemunhos não param. Será que alguém pode me acompanhar aqui, do louvor? Por favor, cadê? Pessoal, foi na cantina? Misericórdia, o pessoal do louvor não... Foi. Cara, que legal, Jimmy. Essa igreja é realmente cheia de unção, né? Ó a glória de Deus descendo. Cara, eu sempre fico muito feliz de vir aqui. Já convidei teu pastor para pregar lá na nossa igreja, mas ele falou que não prega em igreja pequena. Brincadeira, queridos. Ele já se dispôs, infelizmente, o dia que ele marcou comigo, tinha um abençoado dessa casa que marcou um casamento. Não sei quem é, mas eu oro pela sua vida te abençoando em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Queridos, como eu falei, eu quero só compartilhar alguma base para que nós possamos realmente entrar naquilo tudo que Deus ele tem para as nossas vidas. Mateus capítulo 9, versículo 17 fala assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amados, esse texto ele nos mostra algo muito claro, algo muito simples e esclarecedor. Ele nos mostra que Deus ele estabelece princípios que são inegociáveis. Para que algo novo seja derramado, o recipiente ele precisa realmente estar preparado para aquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Aleluias. O fato de vocês estarem aqui nesse ano, iniciando mais esse ano, se entregando, se consagrando, me faz realmente compreender que vocês estão deixando de lado tudo aquilo que era velho, para que algo novo seja colocado sobre você e toda a sua casa. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos a raiz dessa palavra vinho, ela vem da raiz da palavra oinos, que do hebraico, segundo Strong, ela está nos mostrando vinho abrasador da ira de Deus. Vai guardando isso daí. Meu querido, eu creio de todo o coração que Deus está fazendo coisas novas em nosso meio, amém, amados? Deus ele continua querendo fazer algo novo em nossas vidas. Deus ele vai fazer algo novo nessa noite, amém, amados? Porém, existem velhos hábitos que não agradam ao Senhor e muitas vezes nós deixamos de estar aptos a receber aquilo que Deus ele tem derramado sobre a sua igreja, porque nós não estamos realmente preparados para que esse vinho seja derramado sobre as nossas vidas. Eu postei uma foto hoje cedo, lá pelas 10 da manhã, não significa que eu acorde essas horas, eu até levanto cedo, mas eu acho que a vida ela deveria começar depois das 10 da manhã. Amém. Ai, pastor, você dorme até as 10. Não, gostaria. Sonho depois que você vira pai. Quem aqui que não é pai ainda? Levanta a mão, quero te conhecer. Aproveita, querido. Porque o sonho do pai é dormir 6 horas direto.
Já 6 horas tá bom. Depois que você vira pai, querido, esquece. Acaba tudo isso. Vamos lá, vamos voltar. Hoje pela manhã eu postei uma foto de algo muito simples. Um hábito qual eu trago, que é velho, é antigo, porém que realmente me preenche, me faz ter a certeza que eu estarei abastecido para o meu dia, para tudo aquilo que está vindo, para tudo aquilo que está acontecendo da parte de Deus. A simples e básica leitura da palavra. Meu amado, se você tiver o hábito de ler 5 capítulos por dia, você consegue ler a sua Bíblia toda em 10 meses. Eu tenho certeza que se você parar o teu dia e orar pelo menos 10 minutos por dia, metade dos problemas do seu pastor iriam acabar. Mas quando nós realmente passamos a viver esse novo de Deus, nós nos desafiamos a fazer algo novo, para que o Senhor, Ele possa estar derramando esse vinho, essa porção que só Ele tem preparado para cada um de nós. O que vocês estão fazendo aqui nesses dias, eu creio que já foi falado sobre isso nas últimas mensagens, tem a ver com primícias, com entrega. Lá, um texto clichê a respeito disso, Provérbios capítulo 3, versículo 9 fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Honra é fazer distinção, e quando nós falamos de fazer distinção, querido, tem a ver com todas as áreas da sua vida. Não tem a ver somente com o momento em que você adora ao Senhor, através de atitudes de fé, com o seu dízimo, a sua oferta, entregando as suas primícias a Ele no altar. Do original, a palavra aqui de Provérbios, ela vem da palavra tirosh, que ela é traduzida como vinho fresco ou novo, mosto ou vinho recém-exprimido. Nós conseguimos ver a distinção ou a diferença dos vinhos que estão sendo derramados, porque um fala para que algo novo da parte de Deus seja derramado sobre cada um de nós, nós precisamos estar realmente preparados para aquilo que Deus quer fazer. O segundo vinho, ele fala sobre a provisão, o cuidado. E quando nós aplicamos os princípios, nós podemos ter a certeza que os nossos lagares irão ser transbordados e nada irá nos faltar. Amém, amados? Ah, pastor, da onde isso? Tá bom, querido, vamos lá. Números capítulo 18, versículo 13 e 14 fala: todo o melhor do azeite, do moço e dos cereais, as suas primícias que deram ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxeram ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Meu amado, hoje nós estamos aqui falando de entrega, amém? E eu creio que vocês estão aqui sim, entregando o seu melhor ao Senhor, entregando as suas vidas a Ele, buscando a Ele de todo o coração e realmente clamando para que algo novo esteja acontecendo nesses dias. E isso realmente vai fazer com que você esteja acessando a mesa do Senhor para receber esse vinho novo que só é derramado por Ele. O versículo 10 de Provérbios, ele nos mostra que Deus está derramando vinho sobre o seu povo, amém, amados? Aonde eles ficarão plenamente cheios. Deus, ele promete àqueles que trazem os dízimos, as ofertas, as primícias, derramar bênção sem medidas, sem que você tenha condição de comportar aquilo tudo que Deus está fazendo. Vocês estão preparados para isso, amados? Presta atenção aqui então, porque existe um segredo único, qual o próprio Jesus ele nos ensina, que é a respeito de caminharmos por fé. Mateus capítulo 23, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquela. Meu amado, sinto muito em te dizer algo,
Mas de nada adianta você viver somente os princípios que te agradam. Esse é o momento onde o próprio Jesus, ele está ali discipulando, ensinando. Mas ele fala: ei, cabeção, o que adianta você ir para a igreja, entregar seu dízimo? O que adianta você ir para a igreja na entrega total? Mas se você sai ali fora e desrespeita o irmão que está zelando e cuidando dos carros. Isso não acontece aqui, é só lá no Bola de Neve, desculpa. Vocês são crentes de verdade, né? Amados, não tem como nós vivemos meia boca. Porque o Senhor, ele estava confrontando a sua igreja, o povo, porque eles estavam sim praticando princípios, porém eles estavam vivendo uma vida meia boca. Sabe qual é o maior exemplo que eu posso compartilhar com você nessa noite, querido? É a respeito de viver por fé. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina tudo isso. Posso começar a mensagem dessa noite? Não, vocês estão muito fracos, misericórdia. Até está aparecendo o povo lá do Bola de Neve. O pastor falou que eu posso pregar até meia-noite hoje, então eu preparei o melhor sermão da minha vida. Acho que eu nem sei pregar tanto assim, misericórdia. Posso começar a mensagem, amados? Eu quis só estabelecer alguns princípios para que você pudesse entender realmente. Lá no final você vai compreender tudo que eu estou falando. Marcos capítulo 12, capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus disse: tende fé em Deus. Meu amado, olha para a pessoa do seu lado e fala bem forte para ela: tende fé em Deus. Não, fala mais forte: tende fé em Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. É sempre uma honra e um privilégio estarmos em sua presença. Espírito Santo, toma-nos, Senhor. Preenche esse ambiente, preenche esse lugar. Nós não somos nada sem ti. Por isso, Pai, nós clamamos que a sua presença esteja sendo tudo em nós nessa noite. Nós clamamos para que a sua glória esteja nos preenchendo. Nós clamamos para que possamos ser um recipiente único, aonde esse vinho é derramado e nós possamos ser cheios de uma porção de fé. Espírito Santo, nós declaramos que a sua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Amados, presta atenção. O Senhor, ele está nos dando uma instrução, uma recomendação do próprio Jesus. Essa é uma condição para que eu e você possamos caminhar juntos de Cristo. Tende fé em Deus. Essa é a única condição que eu e você precisamos ter nos dias de hoje. Deus, ele quer que você viva por fé. Quem tem fé realiza coisas improváveis, realiza coisas impossíveis. Eu creio, meu amado, que você já viu algo impossível acontecendo na sua vida. Os homens que são casados, eu vejo aqui que os irmãos têm uma unção realmente cheia da glória de Deus. Olha o pastor Jimmy, fé pura. Pastor é que não orou, ele orou bastante. Eu falo, queridos, lá na minha igreja, a minha esposa, ela achou que ia casar com o Brad Pitt. No fim, ela casou tipo com um tiririca. Mas eu orei, se ela não orou, o problema é dela. Capítulo 11 de Marcos, versículo 23, ele continua falando assim: se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A minha pergunta para você nessa noite, meu amado, é: será que nós realmente estamos vivendo isso de uma forma genuína? Será que nós estamos tendo fé em Deus para que coisas como essa estejam acontecendo em nossas vidas? Porque a minha oração hoje, pastor Jimmy, é que vocês consigam ir para aquele prédio do outro lado da rua em nome de Jesus. Porque daí eu consigo vir para esse.
Nós fomos expulsos lá do nosso barracão, eu posso ficar lá só mais esse ano. Mas não é porque a gente não paga a conta, tá bom, igreja? A gente paga aluguel, é que o dono do prédio pediu lá o barracão, a gente vai ter que sair daquele espaço. Versículo 24, por isso vos digo, que tudo, meu amado, sabe o que significa tudo? Eu ouvi esses dias que alguém já falou sobre isso aqui. Sabe o que significa tudo? Tudo é tudo. Tudo quanto em oração pedis, crede que recebetes, e assim será convosco. E é exatamente por isso, igreja, que eu falo que a sua expectativa de estar aqui nesses dias vai fazer com que Deus esteja fazendo algo novo sobre você e sua casa. A sua expectativa a respeito do novo de Deus, de ser preenchido, de receber algo novo, ela precisa ser apresentada diante dos céus, como uma oração, clamando a Ele, para que Ele possa mover de forma sobrenatural e realmente manifeste a sua glória em sua vida. A sua fé é o que vai mover de forma sobrenatural. A sua busca por dons, a sua entrega total, fará com que a glória de Deus realmente seja manifesta sobre você e toda a sua casa. Por isso eu declaro sobre você, sobre a sua vida, sobre essa igreja, que esse seja um ano onde você irá caminhar por fé. Um ano onde você vai habitar por fé. Um ano onde você vai manifestar a fé de forma sobrenatural. Porque é por meio de fé que nós iremos viver coisas maiores. E eu clamo que Deus ele esteja derramando uma porção única de fé nessa noite sobre as nossas vidas. Porque é isso que realmente nos conduz. Meu amado, eu creio que todos aqui já tenham vivido tempo suficiente para ter se deparado com uma crise. Se você ainda não enfrentou uma crise na sua vida, por favor, final do culto, ora aqui pela minha vida, para que Deus derrame essa graça, essa misericórdia sobre mim. Mas crises nada mais são do que uma ameaça à minha realidade, para que eu perca a esperança de um futuro melhor. A crise é isso. Uma crise ela acontece para que você perca a esperança daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Sendo brasileiro por si só, meu amado, nós já sabemos o que é uma crise. Se você olhar a história do Brasil, querido, quantas vezes você viu a moeda sendo mudada? Eu não cheguei a ver tanto, né? O pastor Vladimir pode me falar mais, pode explicar para vocês, porque ele é um cara mais de idade, assim, avançada. Já pegou algumas mudanças de moeda. Não é da minha época, mas eu me recordo que chegou um momento onde o real, ele era 1 por 1 com dólar. Olha como Deus foi bom com essa nação. Meu sonho era que isso acontecesse para eu poder comprar tênis. Ia dar para comprar tênis, querido. Mas, meu amado, eu creio que todos nós já se deparamos com alguma crise em nossas vidas. Quantas foram as dores de barriga? Quantos anos eu já passei na entrega total, entregando o meu ano ao Senhor, e as crises elas continuaram acontecendo. Quantas foram as orações aonde você entrega tudo ao Senhor, clamando por uma intervenção e nada acontece. Deixa eu te perguntar algo, querido. Você acha que as crises elas deixarão de acontecer no seu 2023 porque você está entregando o seu ano a Ele? Passando uma semana dentro da igreja, se consagrando e buscando, sinto em te dizer, querido, mas isso não vai acontecer.
Ai, pastor, eu achei que eu ia chegar na igreja e ia receber uma palavra de bênção. Sim, querido, você vai ser completamente abençoado. Mas o seu posicionamento é o que te fará acessar, por meio de fé, os céus e atrair a glória de Deus aqui na terra. Quais são as crises que já tiraram a sua estabilidade? Política, financeira, crise existencial, crise climática, crises espirituais, onde eu acho que Deus ele não me ouve mais. Qual é a crise, meu amado, que já bateu na sua porta para roubar a sua estabilidade do presente e te tirar a fé do amanhã? Porque a Bíblia, ela está nos fazendo um convite, meu amado, e é exatamente isso que eu e você precisamos crer de todo o coração, viver por fé. É isso que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Creia em Deus, viva por fé. Ele continua sendo um Deus grande, Ele continua sendo um Deus sobrenatural, e Ele continua querendo que você vá para perto dEle. Um Deus que te chama para relacionamento, querido. Um Deus que te mostra que quando você estiver com as circunstâncias adversas batendo na sua porta, o seu papel é o de ir para a presença dEle e buscá-lo de todo o coração. O apóstolo Paulo, ele já nos ensina algo, querido, a respeito do viver e caminhar por fé. Gálatas capítulo 3, versículo 23, fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de se revelar. Aqui em Gálatas, Paulo ele está instruindo a igreja que, ei, nós ainda estávamos presos na fé, eles não tinham aquilo que eu e você, presos na lei, eles ainda não tinham aquilo que eu e você acessamos. Mas ele começa a mudar completamente o ambiente, ele começa a mudar a história. Naquilo que nós vivemos hoje, depois de Cristo, nós temos o benefício de viver por fé. No Antigo Testamento havia a lei, que se transformava em um obstáculo, uma muleta para aqueles homens, e os distanciava da real presença de Deus. Olha o versículo 24 de Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio. Esse aio é apoio, querido, uma muleta. Era isso que ela servia. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A fé em Cristo nos dá justificação, onde todos os nossos pecados foram levados naquela cruz, para que eu e você possamos viver uma vida em abundância. Agora entenda algo, presta atenção. Se a fé em Cristo me leva até Ele, se eu entendo que através da cruz eu fui justificado, a fé, ela precisa continuar sendo o caminho qual eu trilho todos os dias. Simples assim. A forma como eu interpreto a Bíblia, quando eu gosto de estudá-la, é olhar para a vida daqueles homens, encontrar os erros qual eles cometeram, e eu entendo que se eu não cometer os mesmos erros que eles, eu vou viver melhor. Então, se eu viver os acertos, o mínimo que eu vou viver é acessar aquilo tudo que eles acessaram. Então, se a Bíblia está nos ensinando que a fé em Cristo me leva até Ele, diante dele eu sou justificado, continuar caminhando por fé me faz realmente acessar aquilo tudo que Ele tem para a minha vida. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, o apóstolo Paulo ele estava ensinando aos Gálatas, ei, presta atenção, Jesus Cristo veio, por amor à sua vida, naquela cruz ele se entrega,
para que você viva uma vida abundante. Então você não precisa mais ficar apoiado naquilo tudo. Mas nós acabamos de ver um fundamento onde Jesus nos ensina que haviam princípios que foram estabelecidos que eles precisam ser vividos. Então não dá para você andar de qualquer forma, não dá para você querer trazer para si só aquilo que te agrada. Mas a lei, ela não é mais um apoio a ser vivido. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo de Cristo, amém, amados? Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Meu amado, como eu amo olhar isso, como eu amo ler a palavra e entender que eu tenho um Pai que está me esperando de braços abertos todos os dias. Ah, pastor, mas eu tenho pecado. Eu também tenho, querido. Pastor, mas eu tenho problema. Eu também tenho, querido. Pastor, mas eu tenho crise. Bem-vindo ao clube, querido. Eu também tenho. Eu tenho 4 filhas mulheres, querido. Imagina se você acha que você tem problema. Imagina 4 homens chegar lá no meu portão, misericórdia, bate na madeira. Se chegar uns... não vou nem falar, misericórdia. Chega até a me dar um suador aqui. E eu não gosto desse negócio de porte de arma. Nada contra quem gosta, querido. Não, é verdade. Eu fui uma vez nesse negócio de stand de tiro, mas a minha cabeça pensa que todo mundo vai sair dando tiro para tudo que é lado lá. Eu falo, Deus, não vou ficar nesse negócio aí. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é um estilo de vida, amados, que nós precisamos viver, não apenas na semana da entrega total, mas todos os dias das nossas vidas, até a vinda do nosso amado ao encontro da sua igreja. Fé. Fé é a capacidade de crer, fé é a certeza daquilo que os meus olhos não enxergam, segundo Hebreus capítulo 11. Posso ir mais fundo, queridos? Amém? Amém ou não amém? Se você não falasse, eu que estou com o microfone, o pastor falou que eu posso pregar até meia-noite, então vocês vão ter que ficar aí me escutando. Nossa, ninguém deu amém, misericórdia. Vou pregar mais 10 minutos e vou deixar vocês ir embora, amém? Quem deu amém? Misericórdia pela tua vida. Se o caminho para viver por fé é Cristo, o caminho para Cristo é fé, simples assim. Eu passo a ter total convicção que todos os ataques que você tem, todos os ataques e crises qual você se depara, elas terão como intenção atacar a sua fé, para te fazer desistir do caminho com Ele. Em outras palavras, as crises qual você se depara, elas irão atacar a sua confiança, as crises irão atacar a sua esperança, as crises irão atacar ou te trazer falta de estabilidade, a crise vai te tirar a paciência, a crise vai te tirar equilíbrio, porque tudo isso, querido, quer fazer com que você perca a sua fé. A fé do original grego, ela vem da palavra pistes, que ela tem como tradução a convicção de que Cristo pode intervir para salvar. Meu amado, vamos lá, igreja, eu acho que você não entendeu o que Deus quer falar com você nessa noite. A tradução da palavra fé, ela vem do original pistes, que tem como tradução que a convicção de que Cristo pode intervir para salvar. Então a fé é muito mais profundo do que a certeza daquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. A fé em Cristo Jesus, ela intervém em meio à nossa salvação e faz com que toda e qualquer crise não aconteça, não existe.
O que eu estou dizendo para você nessa noite, querido, é que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que Ele intervenha na sua história, para que Ele mude completamente a sua realidade e te traga a glória dEle, aqui na terra como nos céus. Fé é depositar a minha esperança naquele que nunca me abandona. Fé, meu amado, é simplesmente isso. Entregar as minhas crises, entregar os meus problemas, entregar os meus anseios diante daquele que jamais irá me abandonar. Qual a área da sua vida que ainda está em crise, meu amado? Feche seus olhos aonde você está, comece a clamar a Ele, que Ele esteja intervindo de forma sobrenatural. Pai querido, ativa a fé da sua igreja nessa noite. Espírito Santo, move de forma sobrenatural, dá fé suficiente para que Deus possa mover, nos ensina, Senhor, a crer em Ti de todo o coração, independente do que esteja diante dos nossos olhos, que o Senhor esteja intervindo nessa noite de forma sobrenatural, derrama uma porção única de fé sobre a sua igreja, nos ensina a acreditar em Ti de todo o coração. Aleluias. Meu querido, eu vou te apresentar a história de um homem. Eu creio que você já tenha ouvido a respeito dele, mas talvez não tenha se atentado nos detalhes qual ele enfrentou. Esse homem, ele era um líder de adoração no templo. Olha só a responsa desse cara. Era até um cargo importante diante da igreja. A Bíblia nos ensina que desde a época de Davi, a adoração ela foi estabelecida para transformar a atmosfera do templo. As canções eram entoadas, iam até o trono de Deus, a glória descia, transformava o ambiente. Nós estávamos aqui, acabamos de experimentar isso, a glória de Deus vem, preenche. Por isso que eu pedi para os músicos estarem aqui, para os levitas estarem aqui, querido, porque parece que quando não tem nada atrás, parece até que a gente está num velório, misericórdia. Perdão, pastor, não sei se vocês não têm esse costume, talvez seja só religiosidade da minha parte. Imagina, lá na minha igreja a gente tem uma prancha em cima, bem religioso, né? Na minha igreja, vocês entendem, né? Do Senhor, mas só para não falar, ai, sabia que esses caras nem eram crentes, imagina, a igreja deles é preta. Pensa comigo, amado, se o líder da adoração no templo clamava, os céus desciam, invadiam a terra, transformava completamente a atmosfera. E nós temos a certeza, querido, que realmente não é uma música sendo tocada aqui, é uma adoração sendo entoada aos céus, atraindo a glória, para que ela invada esse ambiente desde o início do culto, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de se mover em nosso meio, a glória de Deus recaia sobre esse lugar todos os dias. E aqui, meu amado, eu vou abrir um parêntese que precisa realmente ser dito, que é crucial na vida do crente. Principalmente aquele que só vai para o culto porque está na escala, misericórdia. Lá no Bola de Neve acontece muito, aqui eu creio que não aconteça. Queridos, já vou te falar algo também, a igreja está aqui do lado, não vá para lá, porque eu não vou responder o WhatsApp, eu não vou visitar você na tua casa, não sou tão legal como você imagina. Amém? Então, querido, os pastores são os mesmos. Vamos voltar para esse levita. Ele era um verdadeiro adorador, amém, amados? Era um homem que atraía a presença, era um homem que clamava pela glória, era um homem que vinha de uma linhagem sacerdotal, um homem que vinha de uma descendência levítica, era realmente alguém que sabia aquilo tudo que ele estava fazendo, alguém que foi separado para o Senhor, para atrair a glória, para atrair a presença. Mas o cenário a qual ele se encontra era um cenário de crise.
O sistema da época era injusto. Agora esse levita, ele se depara no momento onde ele se questiona: ei, como eu vou conseguir conduzir a adoração em meio a um sistema injusto? O pastor gosta mais daqueles caras do louvor e ele não me dá atenção. Ele até canta. Como eu acho legal um pastor que canta, queridos. Sério. Meu sonho sempre foi isso, mas eu nunca aprendi. Como manter a adoração em meio aos meus lábios quando tudo ao meu redor está desfavorável? Pastor, como que eu consigo manter a fé quando tudo está desmoronando? Porque era exatamente esse o cenário que esse homem vivia, querido. E eu quero te ensinar nessa noite a caminhar por fé, para que a sua entrega seja total, e não só numa primeira semana, mas todos os dias da sua vida, aonde você atrai a glória de Deus, muda completamente o ambiente qual você está, e pessoas serão tocadas e transformadas por um testemunho genuíno daquele que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Aleluia! Se for para aplaudir, aplaude direito, igreja. Aleluias! Viver por fé, amados. O primeiro passo para nós vivermos por fé é passar pela fase da revolta. É passar, querido, não estacionar. Estou aqui, querido, com um testemunho. Deus trouxe a irmã lá da praia para vir assistir o culto aqui. Não vai no culto de domingo na igreja, viu? Tem que vir na igreja dos irmãos para levar umas pauladas. Estou pregando só para ela, não é para vocês, tá bom? Passa pelo momento de revolta, querido. Não é por um lugar para você estacionar. O homem qual eu estou falando se chama Abacuque. O homem que passou por tudo isso que eu acabei de te falar, querido, um líder de adoração, um sacerdote levítico, um adorador genuíno, de uma linhagem pura da época. Mas o início do seu livro, ele começa a expressar algo completamente diferente, aonde ele não mostra aquilo que ele realmente vivia, aquilo que realmente ele havia sido instruído para viver. Hebreus capítulo 1, versículo 2, pode abrir a sua Bíblia, que agora eu vou começar a pregar, amém? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, gritar-te-ei, te invocarei? Porque esse era o que estava saindo dos lábios desse adorador. Por que é que esse homem estava revoltado? Porque o sistema da época era totalmente injusto. Porque ele estava revoltado com o presidente que havia sido estabelecido naquela nação. E aí ele estava diante de Deus: ei Deus, até quando? Meu amado, existem quantos, até quando na sua vida? Porque esse homem, ele estava clamando, mas ao mesmo tempo ele estava reclamando. Um sacerdote, olha o peso da palavra, um levita, um líder, um diácono, um pastor, um filho de Deus que estava reclamando, murmurando com aquilo que estava acontecendo. Coloca no telão para mim, versículo 3 e 4 de Abacuque 1. Ah, fugiu da escolinha, né, Emanuel? É, filho do pastor ainda, né? Tô te vendo, cara. Capítulo 1, versículo 3 e 4.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando, não é Hebreus, desculpa, Abacuque. Abacuque, HC. Eu sei, os caras da minha igreja também não sabiam domingo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência está diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraqueceu e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Deus, até quando isso vai continuar acontecendo? Meu amado, presta atenção. Deus está nessa noite tirando o até quando dos seus lábios, para que você possa ver um caminho de fé sendo estendido diante dos seus olhos. Um ano onde nada vai escurecer diante dos seus olhos. Um ano onde você não vai desistir de estar na presença dEle todos os dias da sua vida. Um ano, meu amado, onde você irá caminhar por fé. E eu concordo com você que não é fácil passar por crise. Eu sei, meu amado, que muitas vezes você fica ali, até quando? Pastor, até quando? Eu vou ser fiel nos meus dízimos e Deus não vai mudar nada. Pastor, até quando eu vou ser fiel na minha escala e os irmãos vão ficar me tratando mal? Pastor, até quando eu vou ter que ficar servindo no louvor? Pastor, até quando eu vou ficar servindo na zeladoria? Mas sabe o caminho que você precisa entender para que o até quando saia dos seus lábios e você comece a viver algo novo da parte de Deus? Hebreus capítulo 2, Abacuque capítulo 2, versículo 1. Porque esse é o convite para você caminhar por fé, meu amado. Por-me-ei na torre do vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ah, Deus, como tu és maravilhoso. Sabe por quê, querido? Porque se você entender o caminho que Abacuque trilhou na vida dele, você não vai mais precisar ligar para o pastor, e não que o pastor não queira te responder. Talvez ele esteja dormindo só, querido. E é bom dormir, claro que é. Talvez ele também não queira te responder para fazer com que você entenda aquilo que é seu papel, meu amado. Por-me-ei na torre do vigia. O que ele está falando aqui, meu amado, de uma forma muito simples. Senhor, eu tenho duas opções: ou eu fico reclamando até quando, ou eu subo na torre do vigia, ou eu fecho a porta do meu quarto e busco a Ele de todo o coração, ou eu paro de ficar reclamando das crises que estão diante dos meus olhos e vou para a presença dEle, clamar a Ele, porque eu passo a ter a certeza que Ele irá me responder. Vá para o castelo forte, vá para a torre do vigia, vá para a presença do Senhor. Abacuque, ele sobe para buscar o Senhor como um vigia, que está atento a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, em prontidão, meu amado. Esse mesmo homem que inicia o seu livro, um capítulo, reclamando: ei Deus, até quando? Estou cansado, tenho que ficar 7 dias aqui na igreja, senão o pastor está vendo que eu não vou estar, e aí depois ele vai brigar comigo. Não é isso, querido, não é isso que o pastor, ele quis fazer nessa semana. Nós, como pastores, deixa eu te falar algo, nós não fazemos eventos na igreja para encher o caixa da igreja, não é essa a intenção, meu amado. Os eventos, os convidados, muitas vezes eles
Muitas vezes não, eu tenho certeza que eles vêm todas as vezes para que algo novo seja derramado, para que você possa aplicar na sua vida e realmente ver algo sobrenatural acontecendo. Esse mesmo homem que inicia o seu livro reclamando, murmurando, questionando, ele muda a sua postura. A situação não havia mudado, meu amado, a crise não deixou de acontecer, foi ele quem mudou, a sua postura que mudou. E é isso que nós precisamos fazer nesse ano de entrega, meu amado. Mudar atitudes. De nada adianta você mudar de ano sem mudar os velhos hábitos, querido. De nada adianta você mudar de ano se você continuar sendo um recipiente velho. Porque Deus ele pode até derramar, mas você não vai suportar aquilo tudo que Deus está fazendo em meio a essa geração. Versículo 2: o Senhor me respondeu. Olha como Deus é bom, meu amado. Esse homem, ele para de reclamar, ele sobe para um lugar para orar. Simples. O caminho de fé é isso, querido. Para de reclamar, para de se questionar, para de murmurar. Vai para a presença do Senhor e clame por Ele. E olha o que ele fala. Escreve. Aí vocês acham que os caras que inventaram o iPad agora foi o da maçã. Não foi não, querido. Olha aqui, Abacuque, já tinha visto lá em Moisés. Escreve a visão. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passe correndo. O Senhor responde a ele. O que eu quero falar para você nessa noite, para que o seu ano seja completamente diferente, e você não apenas viva uma entrega total na primeira semana, mas todos os dias da sua vida, é que se você parar de choramingar e ir para a presença dele, você irá alcançar a resposta para todas as áreas da sua vida, meu amado, porque ele irá manifestar a glória dele, ele irá responder ao seu clamor, ele irá falar ao seu coração, desde que você esteja no lugar certo. Você conhece uma pessoa, querido, que se você mandar uma mensagem hoje, ela vai te responder na sexta? Não precisa olhar para o lado aí, porque senão eu posso te colocar em maus lençóis. Tira também o pastor da lista. Lá em casa, querido, já falei, 4 filhas e a esposa. Eu ligo para a Andressa, ela não atende. Eu ligo para número 1, ela não atende. Eu ligo para número 2, ela não atende. Ligo para número 3, ela não atende. Ligo para número 4, ela também não atende. Aí meia hora depois, elas mandam, oi, ligou? Se tivesse que morrer, já tinha morrido. Graças a Deus que não precisava delas. Com Deus não é assim, meu amado. Ai, pastor, mas eu oro e a resposta não vem. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 1:3. O 3:1. Porque se você clamar a Ele, Ele responde. Se você clamar a Ele, Ele responde. Se você entender isso, meu amado, eu tenho certeza que você vai viver uma vida de total entrega para Ele. Porque a decisão que você precisa ter nessa noite é a de tirar dos seus lábios o até quando, ir para a torre do vigia, clamar na presença dele, subindo adoração e oração diante do trono de Deus. Ei, meu amado, presta atenção nisso, porque essa decisão vai mudar completamente a sua vida. A decisão de ir para o seu quarto, fechar a porta e clamar a Deus em secreto. Porque esse é o caminho que você precisa ter todos os dias da sua vida.
Pastor, existem pessoas aqui que talvez há tempos não têm sentido a presença. E é triste falar sobre isso. Mas a questão é, meu amado, presta atenção nisso. Eu não quero te constranger, mas talvez você venha se questionando e falando, ai, mas eu não sinto mais no meio do louvor, mas a palavra que o pastor ministra não toca lá no fundo do meu coração. Meu amado, presta atenção, a palavra e o louvor, elas não são para você, elas são para o Senhor. Uma palavra que é lançada desse altar, da parte do seu pastor, é para que você entenda, a pratique e viva aquilo que o Senhor está ensinando. Não tem a ver com o culto ser cheio da unção. É você que perdeu o lugar de intimidade com Ele. É você que não está mais no lugar a qual você deveria estar. Talvez essa seja uma resposta que você tem buscando. Talvez não, querido, eu tenho certeza que essa é uma resposta que você tem buscado. O problema não é a igreja, meu amado, o problema não é a palavra, o problema não é o louvor, o problema é que você deixou de estar no lugar secreto, buscando a Ele de todo o coração. E aí você vem para a igreja com um olhar crítico, questionador. Desculpa, tá, pastor? Amo sua vida. Mas existem verdades, querido, que podem transformar a sua história, ou te fazer estar dentro de um buraco. Porque se você crê nisso tudo, você começa a mudar completamente a sua vida. A resposta de Deus para Abacuque é: ei, escreve uma visão. Escreve tudo aquilo que eu estou falando ao seu coração. Porque você parou de reclamar, você parou de chorar. Você foi para a minha presença. E quando você clama a mim, eu vou te responder. A resposta vem. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Porque certamente virá, não tardará. Meu amado, você consegue entender? Que Abacuque, ele chega reclamando, ele sobe na torre do vigia, ele clama ao Senhor. Ele ouve a resposta da parte de Deus. Mas o Senhor continua falando: ei, continua aguardando. Porque talvez você não vai ver a resposta na hora que você quer. Mas continua tendo fé. Porque Ele virá. Ele virá. Ele virá. Toda palavra profética que foi liberada sobre a sua vida, meu amado, ela não tardará, ela não tardará, ela virá, ela irá se cumprir sobre você e a sua casa. Xararababás. Ei, xarararabanás, oriandarabanás. Meu amado, entenda isso, eu vou finalizar aqui. O Deus que te chamou, o Deus que te separou, Ele ainda tem um compromisso com você, porque a palavra dEle não volta vazia, a palavra de Deus sobre você irá se cumprir. Por isso o seu papel nessa noite é o de caminhar por fé. Caminhar por fé, igreja. Mas Deus ainda lembra para ele: ei, escreve, porque talvez ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai se cumprir. Versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ei, mas o justo viverá pela fé. Ali está a tradução, a que eu estou usando aqui é a King James. Na minha Bíblia ela está mostrando aqui o soberbo. A palavra soberbo, querido, não tem a ver com aquela pessoa que anda com o nariz empinado. Não olha para ninguém agora, tá bom? Mas a palavra soberbo aqui
ela mostra a respeito de uma pessoa que, ao escutar a voz de Deus, não obedece e acaba ignorando os mandamentos. Soberbo, meu amado, aqui na Bíblia, é aquele que acha que não precisa de Deus para resolver as suas crises. O que o Senhor está falando para Abacuque é que, se ele estiver disposto a entregar tudo e caminhar por fé, meu amado, presta atenção, eu vou encerrar mesmo. Qual é a área da sua vida que você precisa de fé? Qual é a área da sua vida que você está em crise? Abaixe sua cabeça. Levante uma das suas mãos, Pai. Se existem áreas que ainda essas vidas têm se deparado com uma crise, eu declaro, Pai, no nome de Jesus Cristo, que pelo levantar das suas mãos, seja derramada uma porção única de alimento do Senhor, uma fé genuína que tem rompido barreiras, Pai, que a fé seja ativada e se torne um instrumento para que a sua igreja possa enfrentar tudo aquilo que está diante dos seus olhos, no nome de Jesus. Ah, Jesus. O justo viverá pela fé. Talvez ele estava chorando, talvez ele ainda por dentro estava murmurando, talvez ainda por dentro ele tivesse ali o até quando, Deus. Mas ele escreve, querido. Ele guarda aquela palavra no seu coração e ele passa a ter a certeza que a palavra irá se cumprir no tempo determinado, no tempo proposto por Ele, porque é sobre Ele, para Ele, a respeito dEle, são todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não tem a ver com um tempo aqui, querido, não tem a ver com o horário, o dia ou aquilo que você está vivendo aqui, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para transformar a sua história. Pode continuar chorando, meu amado, pode continuar. Mas só escreve aquilo que ele está te falando, porque ele é fiel para cumprir. Ah, pastor, de onde você está tirando isso? Tá bom, querido, vamos concluir essa mensagem. Hebreus não, Abacuque, viu? Eu também erro. Abacuque 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Pois a terra se encherá da glória do Senhor. Sabe como, querido, que a terra se encherá da glória? Através da sua vida, meu amado, porque Ele manda com que um filho escreva aquilo tudo. Pode demorar, mas a terra se encherá da glória do Senhor. Ei, Jesus. O Senhor quer manifestar a glória dEle aqui na terra, como nos céus, e você é um instrumento dos céus, para que a glória seja manifesta aqui na terra. Esse versículo, conhecimento de glória, o que ele está dizendo aqui, querido, é que para cada dia de pressão, aonde muitos acham que irão retroceder, o Senhor, Ele está derramando uma porção única de sabedoria. E é isso que Ele está fazendo aqui nesses dias, meu amado. Você veio aqui para se entregar a Ele, e dia após dia Ele está derramando uma porção única sobre você. Meu amado, eu estou só te ensinando um caminho por fé. De um homem que começou reclamando. De um homem que se apresenta ao Senhor com um até quando. Mas que entende que a sua atitude
A sua mudança pessoal faz com que ele suba a torre do vigia. Clame ao Senhor. Anota aquilo tudo que Deus estava falando ao seu coração. E o que eu quero que você entenda, o que Deus faz quando nós trilhamos esse caminho de fé, ou onde esse caminho de fé vai te levar, meu querido. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. 3:1. Olha como já começa diferente esse capítulo. Ali a gente já vê a mudança. Oração do profeta. Eita Deus. Oração do profeta. Uma confissão. A minha tradução, ela está mostrando assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Abacuque, o chefe de adoração, que se apresenta ao Senhor reclamando, murmurando, choramingando, mas um homem que entende que precisa trilhar um caminho diferente. E quando nós entendemos isso, ele vem, meu amado, ele vem, igreja, ele nos preenche, ele transforma completamente a nossa realidade, porque ele invade o ambiente e aquilo que era reclamação é transformado em adoração. Se coloque em pé, meu amado. Arababá, suriandarabaramanai, meu amado, 2023 não será um mês, porque você irá encontrar motivos para cantar, você irá encontrar motivos em meio às suas crises para adorá-lo, para exaltá-lo, para dar a ele o lugar de honra na sua vida, um lugar de temor, um lugar de reverência.